Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus é a nossa leitura nessa manhã. Eu quero te desejar um dia abençoado, tenha um bom dia e que a sua noite tenha sido uma noite de sono reparador. E nós vamos agradecer ao Senhor agora pelo privilégio que temos de estar aqui. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela noite que tu nos concedeste. Te agradeço por esse dia lindo, te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de estar juntos, nos alimentando com a tua palavra. Continua conosco e que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento. Amém. Vamos ler então? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você, tá bom? Deixa seu gostei, comente e compartilhe com mais alguém, tá bom assim? Então vamos lá. Tem um título aqui, A Parábola do Semeador. Nós estamos lendo o Evangelho segundo escreveu Mateus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aí Jesus vai explicar a parábola do joio. Versículo 36 desse capítulo de número 13, que é a nossa leitura no dia de hoje. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra,
a não ser na sua pátria e na sua casa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Essa foi a leitura do capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que nós estamos lendo. E nos chama a atenção porque Jesus começa, esse capítulo começa quando Jesus, é um capítulo cheio de parábolas. Jesus está ensinando. E interessante que essa parábola do semeador é muito pregada, é muito falada, é muito estudada. E a gente vê que nesse capítulo 13 tem as parábolas do reino dos céus. Jesus fala a que se compara o reino dos céus. E aí ele fala do semeador, da semente nos lugares que cai. Ele fala do grão de mostarda, o tamanhozinho daquele grão que é tão pequenininho, mas se torna numa árvore tão grande. A do fermento que a dona de casa coloca no bolo, não é? E Jesus explica do tesouro escondido, da pérola e da rede. Olha só. E aí a gente para analisar o cuidado que Jesus teve de ensinar enquanto esteve aqui na terra. E o privilégio que nós temos de ter em nossas mãos esse livro tão abençoado para termos conhecimento, termos o prazer de nos alimentar a cada instante. Não é só acompanhar uma leitura, é ter o prazer de pegar a Bíblia e ler a palavra de Deus e se alimentar a cada dia, a cada manhã. Então esse é o nosso propósito. E aí, interessante que as parábolas, elas vêm falando de como é o reino, eu já falei aqui. Elas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. E era assim que Jesus ensinava. Então ele estava ensinando como era o andar até chegar ao céu, através de coisas, se utilizando de coisas que eles conheciam, mas que não era dado a eles o entendimento, porque eles não, é o que o capítulo diz, eles não abriam seus ouvidos, eles não abriam os seus olhos para ver e o coração para receber. Então que nessa manhã nós sejamos diferentes. Nós tenhamos os nossos ouvidos espirituais abertos, o nosso coração aberto, os nossos olhos abertos, estejamos atentos para continuar ouvindo e nos alimentando e aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para que um dia nós possamos encontrar com Jesus Cristo, porque Jesus vai voltar. E o mais interessante disso é que eu faço parte da noiva do Cordeiro. E que bom que você também faz. Mas se por acaso você estiver meio entristecida, alguma coisa te machucou, retorna para os braços do Pai. Retorna para o convívio de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos direito a fazer parte dessa família maravilhosa, a família de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Se o Senhor nos permitir, nós estaremos amanhã aqui, lendo, meditando o Evangelho de Mateus. E aí nós vamos para o capítulo de número 14. É muito bom ter você aqui. E não esquece, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus continue abençoando você. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.